Mas eu tô até meio sem voz que eu voltei a trabalhar agora, mas eu falei, pô, eu tenho que ir em Brasília, né? Sou daqui, gosto muito daqui, minha cidade. Faz muito tempo que eu não moro aqui, né? Eu moro lá em São Paulo já tem alguns anos, mas não perco a conexão com vocês. É uma coisa impressionante, assim. Mesmo estando tão longe, eu continuo odiando o Ibanez Rocha. Mas é uma coisa estranha. Uma coisa estranha. A gente pensa, né? Ah, não, continua odiando, continua. Ibanez Rocha, né? Tartaruga Tuxedo, caralho, eu odeio demais ele. Porra, com aquela cara amassada dele, eu odeio demais. Vocês já viram o físico dele, o biotipo? Ele é tipo um vilão do Batman, né? Mas sem nenhum talento, é impressionante. Vocês viram a última dele aí? Ele deu uma entrevista aí pro Metrópolis, que foram perguntar do BRB, né? Do Banco Master, né? Aí chegaram para ele assim, pô, velho, seu nome aparece, tal, você não está envolvido. Sabe o que ele falou? Você nem fazer Pix. O cara meteu essa, na cara de todo mundo, assim. Ele praticamente falou, vocês votaram 2 vezes num imbecil completo. Ele praticamente falou isso. Rapaz, imagina se o Lula aparece com uma desculpa dessa. Já imaginou? Sem nem fazer... Meu Deus do céu. Né? A gente ia acordar com 12 PowerPoint na Globo News. Explicando tudinho, né? Porra, Ibanez meteu essa, sem nem fazer Pix. Receber, ele sabe, definitivamente. Receber, ele sabe, né? Passar Pix, ele não sabe, mas óleo de peroba, ele passa todo dia naquela cara dele, né? De bebê diabo do ABC, mas que ele é tipo um bebê diabo, né? Oi, eu sou tão pequenininho, sou tão burrinho, peitudinho, não sei nem fazer Pix. Oh, meu Deus, eu moro dentro de um toco de pau e meu chapéu é uma folha de bananeira, é isso. Mas eu gosto demais de vir aqui em Brasília. Gosto muito porque é uma terra que rende manchetes assim, maravilhosas. Assim, às vezes eu me surpreendo com o que sai daqui. Estou eu lá em casa, de repente me aparece. Isso aqui é uma obra-prima, tá bom? Tá bom? Da reportagem do jornalismo brasileiro. Empina, tome mama. Fila do bumbum guloso ferve atrás de atacadão no DF. Ô, rapaz! Você vê que finalmente as investigações do pastor de calcinha estão dando resultado. Que orgulho, viu, da minha cidade, que orgulho. Verdade. Pô, rapaz, eu fico um tempinho fora, volto aqui, vocês inventam um drive-thru de bumbum guloso. É realmente... Rapaz, uma matéria do careca do Metrópolis, evidentemente. Eu adoro esse cara, ele é um tarado, né? Ele é muito maluco, esse cara. Ele tá sempre nos rolês, ele é tipo o Celso Russomano da putaria, ele aparece no meio dos negócios. Eu adoro a matéria do cara do Metrópolis lá. Ai, mas muita coisa aconteceu desde da última vez que eu vim aqui, né? Bolsonaro finalmente foi pra Papuda, yes! Ele foi pra lá. É verdade. Porra. Olha, se você tá feliz, imagina os agentes da superintendência que se livraram dessa praga. O ar-condicionado foi o primeiro a comemorar, mas Rapaz, você tem noção que os caras irritaram tanto o STF que mandaram ele pra uma cadeia. Não aguento mais, manda esse cara embora. Porque a prisão dele foi em parcelas, né? Isso que é lindo, né? Botaram uma tornozeleira, domiciliar, superintendência, papo. Só falta o jazigo, só isso. Só falta isso. Ah, desculpa, eu errei, não foi pra Papuda, foi pra Papudinha que ele foi. Papudinha, que é um anexo da Papuda, né? Que é bonitinho, né? Papudinha, né? Oh, meu Deus, né? Não parece um lugar que tem piscina de bolinha, escorrega, né? Não parece? Bonitinho. Aliás, eu acho que a galinha pintadinha tinha que fazer uma vila chamada Papudinha. Ia ser bonitinho. Né? Educar as crianças, né? Mas vocês viram a cela do Bolsonaro? Baita cela, tá? Porra, uma celona, viu? Tem cozinha, sala de estar, né? Sala de dentista. Oh, rapaz, eu tô quase pensando em dar um golpe de estado aí pra ver se minha qualidade de vida melhora também, né? Porque eu não tenho isso, né? E sabe o que também? Tem barra de apoio na cama. Conhecido popularmente como berço. Já ouviu falar? Tem berço, porque enquanto ele estava lá na superintendência da Polícia Federal, ele caiu da cama. Olha aí, você vê que o filho da puta não respeita nenhuma lei, incluindo a da física, né? Não respeita... Puta que pariu, não respeita nada, né? E eu lamento demais, viu, que a Polícia Federal não divulgou as imagens do Bolsonaro caindo da cama. Lamento, porque eles têm as imagens, né? Lógico que eles têm. Você não imagina que eles almoçam todo dia vendo esse vídeo? Com certeza. Com certeza. É óbvio.
É maravilhoso, o Bolsonaro soluçando, caindo da cama, pulando na cela, né, batendo na parede, igual uma bolinha de pinball, assim, pum, 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 pum. Porra, com certeza. Né? Mas essa é a ditadura aí do Bolsonaro, né? Ele está vivendo, sendo tratado literalmente como um bebê, né? E está dizendo que está numa ditadura. Né? Mas é um talento, né? A gente tem que valorizar que o cara é um cara talentoso, assim, porque ele conseguiu. Ele conseguiu apanhar numa cela individual. Como eu não faço a menor ideia, mas é um talento, né? Os médicos falaram que ele teve um traumatismo craniano leve. Né? O importante é continuar tentando, é o que eu sempre digo. A gente não pode parar na primeira, né? Não, o Flávio Bolsonaro disse que foi uma coisa meio grave, assim, foi uma coisa meio... Ele falou que teve um corte de 5 centímetros na cabeça. Né? E no Flávio eu acredito, porque ele é especialista em rachadinha. E aí ele sabe, ele sabe. Mas os médicos falaram isso, né? Que não teve risco de acidente vascular cerebral, né? Já que não foi encontrado cérebro nem sinal de atividade. Né? Mas é isso, agora ele está lá de observação médica pelos próximos 27 anos. E é divertido, né, comparar a prisão do Lula com o Bolsonaro. Já fizeram isso? Porque o Lula foi preso também, né? Porque o Lula leu 2.000 livros, recebeu visita de chefe de Estado, cartinha do Papa, arrombou uma namorada. Né? E o Bolsonaro caiu da cama, soluçou, peidou, arrotou e perdeu o grande amor da vida dele, que é o Trump. Ô, rapaz, que vida maldita. Que vida desgraçada, né? Mas essa é a situação atual do Bolsonaro, né? Ele se machuca sozinho, vive em cativeiro, né? E diverte a gente na internet. Ele é tipo um panda, praticamente, né? Um pandazinho do TikTok, né? E eu juro que eu estou tentando esquecer esse homem, mas é difícil, porque nem os últimos 2 papas tiveram relatórios médicos tão detalhados quanto desse sujeito, assim, né? É um negócio esquisito, né? Porque eu não quero saber, assim, gente. As 2 notícias que eu queria do Bolsonaro, uma eu tive ano passado, só falta mais uma. É só isso que eu quero saber. Porque todo dia arruma um problema novo, né? Que ele tem, assim. Falta muito pouco para a polícia abrir a cela do Bolsonaro, ele está deitado na cama, estirado, assim, com besuntado de ketchup. Igual o Chaves atropelado. Falta pouco para ele... Porque eles arrumam umas coisas que eu nem sabia que existia. Assim, outro dia os médicos do Bolsonaro pediram para ele sair, para ele fazer um exame, que eu não sei se tem um pessoal aqui da medicina, mas existe, estímulo elétrico craniano. Eu nem sabia que existia esse negócio, mas precisava disso. Chamava o Nicolas, caiu um raio, pronto. Mas porra, estímulo elétrico... Mas quem trabalha aí com medicina, aí, com hospital, sabe que eu não estou mentindo, existe isso. É um exame, eu pesquisei de verdade, estímulo elétrico craniano. Né? Os caras realmente estão querendo fazer o cérebro do Bolsonaro pegar no tranco. Né? Eles estão tentando fazer isso, né? E vai dar certo, né? Porque a energia se propaga no vácuo, né? Então vai dar muito certo, né? Mas ele pediu lá para fazer esse exame porque ele está com depressão, né? Oh, meu Deus. Tadinho, né? Não, depressão é uma coisa séria. Né? Eu sou a favor de pegar o Bolsonaro de vez em quando, né? Passear um pouquinho, né? Para espairar a cabeça, né? No Pico do Paraná. Mas eu tenho uma guia muito boa aí para indicar. Outra coisa que ajuda na depressão, além de medicação, é convívio social, né? Isso é bom. E ele não está sozinho. Isso que é interessante. Ele está preso, sabe com quem? Com Silvinei Vasquez. Lembram dele? Aquele diretor da Polícia Rodoviária Federal que impediu as pessoas de votarem lá no dia da votação. Ele foi preso, né, tentando fugir pelo Paraguai, né, e aí a polícia pegou ele, né, e ele finalmente entendeu como é ruim não chegar a algum lugar. Karma é uma coisa interessante, né? E ele foi pego, né, na fronteira do Paraguai, cara, com passaportes falsos, né? Ele tentou enganar paraguaios com falsificações. Respeita a história dos caras, velho. Porra. Não, peraí. Não, isso aí é apropriação cultural que você tá fazendo. Né? Porra, agora ele vai sair da cadeia e assaltar um carioca. É isso que ele vai fazer. Não, porra, respeita, pô. Não, mas o cara saiu lá, velho, e foi eu achei interessante, não sei se vocês viram, ele botou um óculos assim, um bonezinho assim, uma roupinha assim, parecia eu, assim, foi lá na fronteira. Ele se disfarçou, né, pra fugir, né? E o que me deixou um pouco uma ansiedade, assim, porque a gente foi muito ansioso, né? Mas a gente se aperreou muito, né? Porque se a gente tivesse segurado o Bolsonaro só um pouquinho,
Ele ia estar de peruca e calcinha na ponte da amizade, ele ia. A gente foi muito ansioso. Foi muito ansioso. Mas essa é a situação agora do Bolsonaro, né? Tava outro dia aí morrendo numa UTI, né? E eu não vi o diagnóstico, né? Mas eu acho que é caso para sacrificar. Assim, é uma opinião minha aqui, né? Que ali não tem junta veterinária que resolva. Não há mais nada que se possa fazer, né? Porque eu sei que é horrível desejar a morte de outro ser humano, né? Mas ele não entra nessa categoria. E ele ficou podre na sexta-feira 13. Como é que pode isso, né? Justamente, parece o encerramento de um feitiço, né? Maligno, né? Na sexta-feira 13 o cara ficou podre, assim, né? E ainda bem que ele não morreu, né? Na sexta-feira 13. Meu Deus, ainda bem, né? Porque é tanta energia ruim ali que ele ia virar uma lenda urbana. E o homem soluço, ia virar. Você soluça 3 vezes e ele aparece na sua cozinha. É igual a loura do banheiro, assim, ia ser uma coisa horrorosa. Né? Mas E eu adorei que quando ele ficou podre, o Flávio Bolsonaro pediu pra gente fazer um jejum pela saúde do Bolsonaro. Né? É tipo um Ramadã invertido, assim, ele pediu. E tinha uma coisa muito interessante, que ele pediu pra gente fazer o jejum da meia-noite às 6 da manhã. Rapaz, eu já fiz exame de sangue muito mais exigente que isso aí. É muito conveniente, né? Quando tá todo mundo dormindo, a gente vai ficar em jejum pela saúde do seu pai, né? Bom, eu espero que quando vocês saiam daqui, vocês façam um churrasco às 4 da manhã, porque isso ia ser divertido. Pensa comigo. Não, sério, ia ser muito divertido. Imagina, o Bolsonaro tem uma piora e o bolsonarista que acordou às 3 da manhã para comer um pudim e começar a se sentir mal. Será que fui eu? Será que a culpa é minha? Mas tá lá agora. Vocês viram o vídeo dele na UTI? Assustador, viu? Meu Deus, isso parecia um filme daquela franquia Atividade Paranormal, porque é uma coisa que coisa... Eu fiquei esperando um jumpscare, assim, no meio do negócio. Porque ele deitado numa cama, assim, né? Parecia aquelas reportagens do sobrenatural do Gugu nos anos 90. Porque agora o diagnóstico dele, eu li o relatório, né? É falta de ar. Como é que pode, né? Um atleta daquele, né? E na mesma semana ele teve isso que me surpreende, assim, ele teve isso na mesma semana que inteirou 6 anos da pandemia. Rapaz, como é que pode? O roteirista do Brasil, ele é cafona, mas eu gosto, assim, sabe? Porque não é possível, assim, né? Como é que pode, né? Uma pessoa morrendo com falta de ar conter tanta ironia desse jeito, né? Porque foi ele que falou, né? Que a gente pode viver sem oxigênio, mas não sem a nossa liberdade, né? E agora ele não tem nenhum dos dois. Que situação, né, velho? Que situação. E sabe que às vezes eu fico reunindo manchetes, coisas que acontecem para trazer para vocês, só que tem coisa que eu nem trago, porque eu falo, pô, o pessoal não vai acreditar. Eu não vou me dar o trabalho, né? Não vamos fazer isso, porque aí eu vou contar aqui e vai falar, pô, o Daniel tá inventando coisa para fazer piada. Não, aí tem coisa que eu nem trago. Vou dar só um exemplo para vocês. Você sabe que o Bolsonaro tem 3 médicos, né? Você sabe como que é o nome dos médicos do Bolsonaro? Como é que pode? 3 vezes. E vai escalando, isso que é interessante. Primeiro médico, Brasil Caiado, tipo assim. Segundo médico, Cláudio Birulini. Gente, o Biruliro tem um médico chamado Cláudio Birulini. E o terceiro é o que mais me assusta, Antônio Fagundes. Colocaram o rei do gado para cuidar dele. Como é que... Porra, não é possível isso aqui. Não é coincidência. Não é coincidência. Meu Deus do céu. É uma coisa impressionante, né? Mas é isso, o que mais? Mas ele está lá agora, né? Se recuperando, né? Infelizmente. Mas alguém tem que tranquilizar o Bolsonaro, né? Porque o pessoal ficou me assustando ele, né? Tipo, pô, você está com falta de ar e tal. Não, isso acontece, normal. O Olavo também ficou sem falta de ar, um dia parou. Está bem hoje em dia, né? Mas eu li realmente o relatório do Bolsonaro, que aconteceu, na verdade, não é exatamente falta de ar, né? Ele teve uma bactéria no pulmão, né? E é capaz dele se livrar da bactéria sozinho, né? Com ela se recusando a viver naquele corpo podre e saindo de lá, né? E agora eu espero aí, né, que a bactéria, ao contrário do Bolsonaro, faça o trabalho dela, né? Mas uma amiga minha lá de São Paulo, que ela é jornalista, ela falou, Daniel, pelo amor de Deus, esse homem não pode morrer, não. Porque se esse homem morrer às eleições, vai ser um inferno. Ô, minha amiga, vai ser um inferno de qualquer jeito. Não venha arruinar meu único alívio cômico que eu vou ter esse ano.
vai ser uma merda de qualquer jeito, assim, né? E eu não sei se faz diferença, porque o cara já está em prisão domiciliar, né? Foi essa semana, foi a prisão. Infelizmente o domicílio não é um inferno, mas ele está lá, que a justiça achou uma boa ideia, né? Botar ele em prisão domiciliar, né? Ele só violou uma tornozeleira com ferro de solda, o que de pior poderia acontecer, né? Ele só fez isso, né? E aí ele está lá sem previsão de alta, né? Eu estou torcendo pela baixa. Mas eu acho que até lá ele vai fazer alguma coisa, né? É isso que eu tô ansioso, assim. Ele vai fazer alguma merda. Vai, com certeza. Ele tá bolando um plano, o Looney Tunes, na cabeça dele, com certeza. Ele tá, vai ter alguma coisa. Eu tenho uma teoria, eu acho que ele vai forjar a morte dele. Eu acho que vai ser isso. E aí a gente vai ficar sabendo uma live dos filhos dele contando a história, ele aparece no fundo, assim, ó. Eu acho que vai ser alguma coisa nesse sentido, assim, porque agora ele tá lá, né? Na prisão domiciliar, né? Pode fugir a qualquer momento. Né? Isso é uma realidade, ele pode fugir a qualquer momento. Eu acho que seria muito mais prudente a gente colocar uma coleira nele e alimentar com uma zarabatana, assim, só para não correr esse risco. E aí, mas eu gostei que o Alexandre de Moraes ele tem uns requintes de crueldade que eu gosto, assim. Eu tenho porque ele mandou o cara para a prisão domiciliar, mas não foi só isso, né? Eu vou ler aqui a decisão para vocês. Ele mandou o cara para a prisão e falou assim que o Bolsonaro vai ter todas as suas visitas canceladas por 90 dias para controle de infecções. Você tem noção que o Alexandre de Moraes colocou o Bolsonaro numa quarentena? Isso aqui, ele tá de lockdown, ele tá de lockdown. Ele tá de lockdown. A decisão também vale para Michele e Laura Bolsonaro, que estão proibidas de receber visitas. Rapaz, o tanto que essa mulher deve estar odiando o Alexandre de Moraes. Porra, ela tinha se livrado desse maluco e agora ele está lá com ela, né? Vai ser obrigado. É capaz dela descumprir a decisão só para ser presa e ficar longe dele. Mas, e aí foi uma doce agora. E aí agora a gente tem atualizações do nosso querido grupo de condomínio do Zap do Bolsonaro. E eu trouxe aqui para vocês porque assim, a pessoa que vaza essas coisas, um dia eu quero dar um abraço nessa pessoa. Porque às vezes eu tô mal no meu dia a dia, né? Às vezes aparece para mim o grupo de Zap do Bolsonaro, eu fico muito feliz, assim, porque o cara foi lá, apareceu hoje, foi na domiciliar, e aí colocaram assim, uma pessoa apareceu, e já meteu no grupo assim, porra, não é hoje que o Bolsonaro voltará para casa? O quê? Ele já chegou? Aí outra pessoa respondeu, sim. Acabou de chegar, acabou o nosso sossego. 3 emojis tristes. Cara, os caras estão se dando conta que eles estão presos com o Bolsonaro, né? Isso, né? A Papuda tá tendo mais paz do que o condomínio. Porque o condomínio do Bolsonaro é o único lugar do Brasil assim, que o Lula não vai precisar fazer campanha, né? Ele vai chegar lá e falar... Mas eu entendo o desespero dos caras, assim, eu fico vendo isso aqui, eu entendo demais, porque, meu Deus do céu, o Bolsonaro tem 51 imóveis, e escolheu morar justamente lá. Assim, é um azar desgraçado, assim. Mas eu gosto que tem um cara, que é uma teoria que eu venho construindo, que eu acho que tem um esquerdista no grupo, assim. Porque às vezes aparece um cara com... Repara que o tom do comentário dele destoa dos outros. Tem um tom, assim, que destoa. Que ele comenta assim, nada como uma novidade aqui neste grupo, né? Que andava muito enfadonho. É só um esquerdista que usa esse tipo de palavreado, né? Uma pessoa que participa de um sarau, evidentemente, usa a palavra enfadonho, né? E esse cara aqui, porra, ele realmente... E aí a outra pessoa aparece e fala assim, estava tão bom. Péssimo ele voltar. Vai ter carro de som e velho chorando em cima de bandeira como antes. Um verdadeiro inferno. Caralho. Olha, nunca mais reclamem do grupo de condomínio, do condomínio de vocês. Porque, cara, imagina que situação. Você sai para comprar um pão. De repente, na calçada da sua casa, tem um patriota deitado numa bandeira, gritando miau. Esse é o condomínio aqui com maior desvalorização do mercado do Brasil, né? E para mim o comentário que fecha com chave de ouro é um cara que aparece assim e fala: o melhor é quando aquele cara que toca o trompete aparece para fazer a trilha sonora. Tem noção que a única vantagem de viver do lado do Bolsonaro é ter um cara tocando trompete todo santo dia? É a única coisa legal. Coitado do pessoal.
Mas, enfim, um abraço aí pro pessoal do Solar Brasília. Mas, enfim, eu tô adorando essa fase nova dele, com a Michelle Bolsonaro enchendo o saco dele todo santo dia. Porque ela não aguenta mais, essa mulher, né? Dá pra ver no semblante dela, né? Ela não aguenta mais, ela quer que isso acabe logo. E eu entendo, eu tenho cumplicidade, eu me coloco no lugar da Michelle, porque ela já foi visitar na cadeia o tio, a avó. Agora o marido, meu Deus do céu. Essa mulher não faz mais visita, é trabalho de campo que ela tá fazendo já. Não dá, gente, não dá. Sempre tem um jeito, né? Meu Deus, ela não é cunhada de presa, é árvore genealógica, todinha já. Em condições, né? Mas eu tento ter empatia, mas é difícil, né? Porque a Michelle também fala umas coisas que é complicado, né? Ela fala umas coisas que é difícil. Outro dia ela falou que ela é a favor da submissão total da esposa ao marido. Né? E ela acredita mesmo nisso, né? Porque ela tem uma filha que é fruto de uma traição, né? Você vê que ela se submete a qualquer marido, não necessariamente o dela, né? Porque é isso que me irrita, assim, porque eu não tenho nada contra crente, não, né? Não tenho de verdade mesmo, assim, mas o que me irrita é quando o crente tenta me fazer sentir mal por coisas que eles fazem também. Tá entendendo? É isso que eu não gosto, sabe? Porque agora inventaram essa moda, não sei se esteve aqui em Brasília, é carnaval gospel. Isso é um rolê que está tendo, isso é um conceito que criaram aí, carnaval gospel. Os caras não admitem que a igreja atrofia o desejo da pessoa, aí ele inventa um conceito que não faz o menor sentido. Carnaval gospel, porra, é você pegar a cara de Dionísio e esfregar no asfalto assim. Que porra é essa? Carnaval gospel, velho. O crente quer fazer tudo, menos ser crente, né? É uma coisa impressionante. Porque antigamente o crente era muito mais honesto. Ele era muito mais honesto no meu tempo, assim, porque o que ele fazia no carnaval? Ele ia para um retiro espiritual no meio do mato, ficava uma semana fora e voltava falando que o Yu-Gi-Oh! Era do demônio. É isso. Agora ele quer se enturmar com a gente. Ah, pronto. E é difícil porque a relação que eu tenho com o crente é a mesma que eu tenho com o carnaval, né? Acho chato e desinteressante, né? Mas drogado eu suporto. Assim, drogado eu suporto, né? Não, brincadeira, piadinha. Eu jamais vou suportar crente. Mas o que eu estava tentando dizer é que eu entendo porque os caras estão assim, porque esse ano realmente mexeu com o emocional dos caras, né? Porque o carnaval já é uma coisa difícil para o crente, já mexe com o emocional dele. Aí esse ano inventaram de fazer um desfile do Lula no carnaval. Meu Deus do céu, aí os caras ficaram malucos. Assim, meu Deus. Vocês viram esse desfile? Eu vi. Porra, eu nunca imaginei que ia ver um Lula Megazord na minha frente. Assim. Porque na minha cabeça eu acho que é isso a imagem que o crente tem do juízo final. Um Lula gigante chegando assim, levando todo mundo pro inferno e indo embora. Porque, caralho, que coisa assustadora. Eu tava em casa sem fazer nada, eu assisti o desfile, mas eu acho que eu fiz a pergunta que alguns de vocês fizeram, né? Eu assisti o desfile todo, e tudo, mas no final eu me fiz a pergunta, porra, será que vale a pena a gente aguentar a dor de cabeça, toda a dor de cabeça que vai ter no dia seguinte, só para irritar patriota? Definitivamente. Definitivamente, porque foi muito bom esse dia, me desculpa. Esse dia, porra, tinha que contar com um ponto extra para a escola de samba lá. Foi bom demais, né? A Globo narrando o desfile. Meu Deus do céu, os caras não sabiam o que falar. Né? Parecia uma família no sofá vendo cena de sexo na novela. O que a gente vai... O que a gente vai... Os caras, meu Deus do céu, não sabiam o que falar. Os caras ficaram bravos, né? Irritados, né? Falaram que aquilo era um ataque à honra do Bolsonaro. Que, como se fosse possível atacar uma coisa que não existe, né? Que atacar a honra do Bolsonaro é tipo machucar um unicórnio, assim, não tem como. Eu não sei porque que eles ficaram tão bravos, assim, porque a gente vive numa democracia, eles podem fazer um desfile para eles, não pode não? Junta um sambista aí, monta o acadêmico do soluço, pronto. Coloca lá uns negócios, né? E por outro lado, eles não homenagearam só o Lula, homenagearam um monte de personalidade da política, tentaram homenagear a Júlia Zanato, tentaram, não conseguiram, né? Infelizmente não conseguiram o carro para puxar a cabeça, mas foi a última, juro. E a escola se deu mal, né? A escola de samba. Né? Eles foram rebaixados, né? Acadêmicos de Niterói. Né? E eu sou a favor do rebaixamento. Sou a favor, tenho críticas ao desfile. Tipo, é legal um monte de conservador numa conserva? É legal a piada? Mas todo mundo vestido igual, fica difícil de identificar amante. Assim, não é bacana. Tenho críticas, né? Porra, faltou coisa ali. Podia ser muito mais criativo. Né? Faltou um patriota do caminhão num carro chegando assim, ó. Não faltou? Faltou um Ciro Gomes fazendo polidense na Torre Eiffel, assim, faltou uns negócios.
Porra, faltou umas coisas. Pô, os caras meteram o Michel Temer e nem saiu de um caixão, porra. Faltou umas coisas ali. Sabe o que eles podiam ter colocado? Eles podiam ter colocado uma Carla Zambelli com uma pistola no final do desfile. Como se todo mundo que tivesse vindo antes estivesse correndo dela. Assim, ia ser, porra, tava ali, cara. Né? Mas Faltou criatividade, né? Faltou criatividade. É porque não dá pra você assistir um desfile de patriota e não esperar o Gustavo Gaia aparecer pra atropelar todo mundo. Não faltou. Foi ele que atropelou, não fiquem com raiva de mim, cara. Mas agora os caras estão desesperados, né? Porque a eleição tá chegando, né? O abominável homem das fezes está preso. E agora eles precisam escolher uma pessoa, né? E aí eles estão numa situação difícil, né? Difícil, né? Porque o que são as opções dele? Uma mulher de preso que odeia o preso. Um mineiro que come banana com casca. E um sommelier de metanol lá em São Paulo. Então, assim, os caras estão numa situação complicada, né? E eles tinham que incluir o Bolsonaro de papelão nessa jogada aí. Tinha que pôr, né? Tem ideias mais profundas, né? Uma pessoa mais interessante, né? Vocês também acham que a Michelle Bolsonaro tem tesão em transar com um maquiador com o Bolsonaro de papelão assistindo? Vocês... Ah, não, desculpa. Pensamento intrusivo que eu tive aqui. Às vezes eu tenho esses pensamentos, né? Mas é isso, né? Mas já começou aí, né? Parece que aparentemente vai ser o Flávio, né? O candidato dos caras, né? Eu acho que o Padre Kelmo estava sem agenda. E eu achei ótimo, tá? Eu gostei. Porque, assim, não é porque é uma eleição que a gente tem que perder o entretenimento da coisa. Não é? Porque, assim, você já imaginou o Flávio que desmaia por qualquer coisa em um debate com o Lula? Isso vai ser maravilhoso. Ele vai fazer o debate de capacete. Isso vai ser incrível. Porra, meu amigo, na primeira pergunta de imóvel comprado com dinheiro vivo, esse homem vai cair duro, assim, ó, coma na frente, todo mundo, né? Mas porque ele tem muito a perder, né? Ele tem muito a perder, o Flávio, né? Porque, assim, ele é um cara que tenta esconder muita coisa, né? Recentemente ele foi acusado, né, de fazer parte de uma organização criminosa, né? Que é a família dele. E ele não tem, dá pra ver que ele tá perdido, assim, que ele não tem proposta, né? Eu tô vendo ele lá em uns lugares, eu tô assistindo, né? Ele não fala nada com nada, né? Tipo, a proposta dele basicamente vai transformar a eleição num plebiscito para soltar o pai dele ou não. Vai ser isso. A propaganda dele vai ser uma coisa nesse sentido, assim, né? Meu pai soluça 3 dias e não caga. Vai ser um negócio assim. Vota em mim, né? E aí agora ele tá lá nessa situação, o pessoal tentando transformar ele num homem religioso. Nunca foi, né? Aí agora estão, ele não quer religião. Porque o Bolsonaro tem essa coisa estranha, né? Eles tratam o Bolsonaro como se fosse Jesus, né? E nada contra, né? Não vejo a hora de começar a crucificação. Mas não vejo a hora. Porque eles estão com essa ideia, né? De que, não, a gente está passando por uma batalha espiritual, né? E de fato, né? Teu pai é o demônio, então... né? Mas é isso. Né? E agora, do outro lado, também escolhas péssimas, assim. Escolhas horríveis, né? O Haddad vai sair no governo de São Paulo. Meu Deus do céu. Pois é. Nunca ganhou nada lá. Né? Vai sair lá. Em outras palavras, parabéns pela vitória, Tarcísio. Porque eu não sei, eu acho que secretamente o Lula odeia o Haddad, assim, porque não é possível. Porra, não vai dar certo isso aí, velho. O bicho tá no pior momento dele, né? A popularidade dele não tá... A Carol Conká tinha mais chance que o... Porra, que o Haddad, velho. Porra, que escolha esquisita. Porque a gente tem que ser honesto nisso. A direita é muito boa em escolhas. Os caras são bons. Eles vão meter o Carlos Bolsonaro no Senado de Santa Catarina. Porra, vai ganhar demais, né? E ele já entrou de cabeça na disputa. Parei, chega. E quem gosta muito disso é o Centrão, né? O Centrão adora essas coisas, né? Eles gostam demais. O Aécio Neves voltou agora, né, para a presidência do PSDB, né, que estava só o pó. Não, essa piada foi fácil demais, né? Desculpa. Enfim, mas eu gostei que ele voltou, né? O cara tem toda uma carreira pela frente, né? Mas eu queria dar um conselho para vocês. A eleição está chegando aí e às vezes a gente pensa em mudar de carreira, né? Eu queria dar um conselho para você. Vira um político de direita, velho. É bom demais. Vira um político de direita. É meu conselho que eu dou para você. Você não precisa fazer nada. Você inventa umas fanfic, tá tudo certo. Porque é isso. A gente começou o ano, o pessoal falando que Havaianas era comunista. É isso. Você inventa umas fanfic, o pessoal acredita, fica feliz. Né? Porra, se o Dom Quixote fosse brasileiro, ele ia virar deputado pelo PL. Criando um projeto contra moinho de vento. É isso que ele ia fazer. É isso, cara. Vira um político de direita. É fácil demais. Inventa as fanfic, o povo fica feliz. Né? Havaianas é comunista. Assim, meu Deus. Porque vocês ficaram sabendo, né? A Fernanda Torres fez uma propaganda, né, falando que o pé esquerdo é melhor que o direito. Pronto.
Os caras ficaram malucos. Assim, meu Deus do céu. Um dia que eles foram em São Paulo e lê a placa no metrô, deixa a esquerda livre, meu Deus. Paz do céu. Não vai prestar. A gente vai ver vagão pegando fogo, assim, vai ser uma coisa horrorosa. Eles só não fizeram nada porque eles não sabem ler, mas no dia que eles souberem, meu Deus do céu. Mas é isso, viram político de direita, esse é meu conselho, que eu queria deixar vocês hoje, porque o melhor exemplo disso, Nicolas Ferreira. Exemplo maravilhoso, né? Porque o cara tá metido num monte de presepada, né? E aí o que ele fala assim? Ah, não vou responder as coisas que eu tô metido, não, vou fazer uma caminhada. Pois é, eu sei, as crianças do Roblox foram longe demais. Mas é isso, ele tá metido num monte de coisa errada, fez uma caminhada. A gente tem que tirar o chapéu pro cara, né? De conseguir tantas formas diferentes de não trabalhar. É um talento. É um talento. Faz inveja ao seu Madruga, esse sujeito. Porque ele fez lá uma procissão ao Bolsonaro, né? Nossa Senhora do Chifre, né? Mas... E foi muito bacana, porque meus amigos de esquerda tentaram desencorajar o Nicolas, né? Falando assim, ah, não sei o que, tá caminhando aí. Falei, pô, não, gente, tem que incentivar. Tem que incentivar, caminha até infartar, tem que... Porra, por mim, ele pode caminhar até a borda da Terra plana, assim, ó, e despencar no espaço sideral. Ia ser uma coisa bonita, né? Mas e ele caminhou mesmo, tá? É perigoso essas coisas. Isso é perigoso, né? Porque você tá andando na rodovia, né? Pode aparecer um caminhão sem freio e do nada melhorar o Congresso Nacional. Uma coisa assim assustadora, né? Repentinamente, né? E é muito interessante porque eu acho que ele tinha um plano. Eu acho que o Nicolas ele tinha um plano na cabeça dele, que era gravar uns rios. Era isso, ele tinha um plano muito simples. Porra, eu vou fazer uma caminhada, gravar uns rios, botar no TikTok lá, tá tudo certo. Só que aí começou a aparecer outros parlamentares que também queriam gravar rios. E aí virou um problema, porque virou tipo um Big Brother. As câmeras começaram a se cruzar assim, e aí ele falou, puta merda, vou ter que caminhar mesmo. E ele caminhou, ele saiu lá de Minas Gerais e veio andando até aqui, em Brasília, né? E é muito bom, virou tipo uma carreta furacão de vagabundo, assim, porque ele ia andando na rua, ia entrando, assim, os bolsonaristas, assim, sabe? Virou uma coleta de lixo, ele ia pegando o pessoal e ia, e foi embora. E aí, nesse país, a gente pode contar com o quê só? Com a justiça divina, é a única coisa que a gente pode contar. É a única coisa, né? Porque os caras pisaram aqui em Brasília e um raio caiu na cabeça deles. Porra, fica difícil ser ateu numa situação dessa. Porque realmente Deus está em todas as coisas. Não dá para ser ateu, né? Claramente aí é uma obra de alguma entidade. O pai de santo da Alcione está envolvido nisso, eu tenho certeza. Porque não é possível. Tem uma intervenção divina aí. Porque, eu não sei, é tanta blasfêmia que sai desse povo que eu acho que Deus falou para mim, deu. Eu vou agir por conta própria, assim, porque eles conseguiram essa proeza de serem fritos por um raio num dos lugares mais secos do Brasil. Como é possível isso? É uma obra divina, né? Já pode atualizar aí o Deus do Velho Testamento como um novo comunista aí. Porque é isso, é Deus, velho. É Deus, não sai da minha cabeça isso, né? O Nicolas falou, livra o Brasil de todo mal. E Deus falou, tá bom. Então, é isso. É Deus, cara. É Deus, isso aí. Pô. Os caras estão tão preocupados em salvar o demônio que não estão vendo as obras de Deus aí, né? Porque que convenhamos, né? Que ideia do caralho, né? Porra, vamos sair no meio do temporal, num campo aberto, e quando acabar a caminhada vamos segurar um monte de barra de ferro. Que ideia! Que de pior pode acontecer, né? Às vezes foi isso. A mãe natureza viu um monte de chifre, grade, para-raio. Pum, toma. Bom, pelo menos eles não saíram de casa à toa, né? Isso aí é... gente, né? Ia ser péssimo, né? É horrível sair de casa à toa. Não saíram, né? Tomaram um raio na cabeça, né? Bom, é o que eu sempre digo, se os bolsonaristas tivessem armado, nada disso teria acontecido. Mas eles tomaram lá o raio na cabeça deles, né? Porque é realmente impressionante, assim. Uma coisa que me deixou chocado, assim, sem trocadilhos, que eu vi a reportagem do raio, né, e o depoimento das pessoas. As pessoas foram parar na UTI, né? Pararam no hospital, um negócio grave, né? Teve uma mulher que falou que ela ficou com dificuldades cognitivas. Né? Eu falei, tá bom, o que aconteceu depois do raio, né? Que normalmente ficam sequelas, né, na pessoa, né? Mas... E podem rir sem culpa, tá? Pode, porque bolsonarista já perdeu a referência das coisas.
Eles não entendem gravidade das coisas. Eles não entendem. Se você perguntar para o bolsonarista como é que foi a manifestação, eu tenho certeza que ele vai falar eletrizante. Ele vai falar alguma coisa assim. Porque eles não têm referência das coisas, sabe? Morreu um monte de gente em pandemia, os caras não entendem a gravidade das coisas. Porque é grave, um raio caiu na cabeça de todo mundo. O povo foi parar na UTI. Isso é perigoso. Eu não sei se tem algum bolsonarista infiltrado aqui. Mas se tiver, de verdade, um conselho aqui, humano, né? Se você quer ir nas manifestações, não quer, cara, uma descarga elétrica passando pelo seu corpo, usa uma Havaiana. Usa uma Havaiana que ajuda. Mas é isso, né? O que mais eu posso falar para vocês? Mas é isso, né? Mas é isso aí, ele faz essas presepadas, cara. Vira o polícia de direita aí, porque o cara tá metido em um monte de coisa esquisita. E aí ele faz umas presepadas e se livra das coisas, né? Ele tava metido até o talo naquele negócio do Banco Master, né? Que tá virando um rebuliço, isso não é uma novela. Toda semana um negócio novo, assim, né? Que tá acontecendo aqui em Brasília, começou aqui, né? Fecharam a Lagoinha por causa desse negócio. Olha, o Lula realmente fechou as... né? E toda semana é uma coisa diferente, né? O Toffoli, e o Alexandre de Moraes apareceram na história, né? Agora recentemente, né? E, meu Deus do céu, o Toffoli, né? Metido num negócio desse, né? Que coisa... Deve ser uma coisa muito estressante, né? O ministro do STF tá metido num negócio desse, né? Ainda bem que ele tem um resort, né? Para relaxar. Mas é verdade, né? Teve uma acusação que falaram que o Toffoli estava gravando as conversas do STF. Olha que ponto chegou, né? Agora as reuniões do STF vão ter que ser numa sauna sem toalha, assim, porque não dá para confiar mais, né? Vai ser tipo uma suruba. Vai ser tipo uma suruba, que você chega na suruba, põe seu celular numa cumbuca, para ninguém filmar, né? Me falaram. Mas é isso, né? E não é exagero, porque agora a discussão... É isso que eu amo nesse país, assim, porque as coisas começam muito sérias aqui, inevitavelmente acaba virando uma coluna do Careca do Metrópolis. É isso que eu acho. Porque a gente já está na fase do surubão do Master. E eu não sei se vocês estão sabendo, descobriram que no celular do Vorcaro tem vídeos de uma suruba que o Vorcaro organizava com políticos do Centrão. Assim, meu Deus do céu. Vocês estão preparados? Psicológico de vocês? Porque esses vídeos vão chegar na gente, né? Vocês estão preparados para isso? Para ver o Hugo Mota e o Michel Temer numa suruba? Vocês estão... Conversem aí com o psicanalista de vocês, porque isso vai chegar, né? E esse é meu medo agora, a gente descobrir que no final das contas o Alexandre de Moraes era só mais um amante do Vorcaro. É isso que eu tô com... Ele aparecer lá, né? E isso agora explica, faz todo sentido, tudo envolvendo. Se tem realmente um surubão do Master, tudo faz sentido para mim. Tudo. Até o nome das coisas faz sentido, né? Clava Forte. Isso é claramente o que uma pessoa que fala peleleca falaria numa suruba. Clava Forte. Por favor, amorzinho. Mas... Muita coisa para explicar, né, mãe? Depois do show, né? Mas acontece. Meu Deus. Vou falar do assunto mais leve. Né? Tá tendo uma guerra no Oriente Médio. Estourou uma guerra lá. Né? O Mamãe Falei já comprou 1 quilo de Tadala para ir para lá. E eu não sei, vocês estão se organizando para a guerra? Tem que se organizar. Eu já estou entrando em contato com meus amigos de direita que eu perdi aí ao longo dos anos. Não sei porquê, mas perdi vários amigos. Né? E é bom a gente entrar em contato com esse pessoal, assim, porque a gente nunca conhece um esquerdista que está preocupado em construir um bunker. Não tem. Não tem, né? Agora você precisa de um sarau, opa, aí vai juntar uma fila, assim, para fazer. Mas eu já estou entrando em contato. Porque eu sou uma pessoa que eu sou cronicamente online, eu tenho esse defeito, assim, e às vezes a gente tem que parar de fazer essas coisas, porque eu estava outro dia no Twitter e eu descobri que o exército iraniano tem um Twitter. E eles ficam ameaçando Israel pelo Twitter. Verdade, eles ficam lá ameaçando, né? E é muito estranho, assim, porque eles mandam umas mensagens agressivas para Israel, que respondeu, né, dando um follow neles no TikTok. Verdade, e aparentemente as indiretas no Instagram vão começar a semana que vem. Mas é verdade, e eu tô um pouco assustado com isso aí, né? Porque o pessoal tenta envolver o Brasil nessas coisas, né? Tenta envolver a gente nesse negócio de guerra, que não é bom, porque... Vocês já viram o exército brasileiro? Assim, me parece uma boa ideia, né? A gente não conseguiu resolver o mosquito da dengue. Imagina uma guerra, né?
O exército iraniano entrando pelo Porto de Santos, nosso exército debaixo d'água. Cadê as capivarinhas? Cadê? Não dá. Que respeito impõe um exército que o Mauro Cid era tenente? Não tem condições. Se tem uma guerra, a contribuição do exército brasileiro é como refém. É o que a gente pode fazer. É isso, né? Porque não tem condições, pô. Quando estavam prendendo lá os caras lá do golpe lá, né, foram na casa dos militares, os caras desmaiaram. Desmaiaram, vários militares. Teve um que desmaiou, que era do Batalhão de Operações Psicológicas do Exército. Ele não teve psicológico. Né? Imagina o outro pessoal, né? Não dá, né? Braço forte, né? Mão amiga, tem que mudar isso aí, né? Perna fraca, pressão baixa, porque esse pessoal não tem condição não, não tem condição não. E eu adorei que o Trump, esses dias, ele falou que o novo líder lá do Irã, ele descobriu que o novo líder é gay. É muito interessante, porque o cara é tão homofóbico que essa foi a informação que ele captou. Foi a única coisa que pegou nele, assim, né? Olha que bacana, né? A gente pediu gays empinando moto, né? Ganhamos gays soltando bicho. Olha que legal. Gays anti-imperialistas, isso é interessante, né? Meu Deus do céu, né? Eles soltam uma bomba e postam, né? No Twitter, né? Tudo pra mim. Mas... E eu achei péssima essa história aí, que eu não sei se é verdade ainda, eu estou averiguando isso aí, né? Se realmente o novo líder do Irã é gay, né? Mas o pessoal não espera, né? De manhã eu li isso, à tarde já tinha uma figurinha no meu zap, né? Que era o Baitolá. Já tinha lá, os caras mandaram para mim. E aí eu tô com medo, né? De comer. Até o final da noite vai chegar a figurinha do Abrindo o Estreito. Mas vai chegar, eu tenho certeza que vai. Mas uma coisa interessante sobre a guerra é que... Vocês gostam de futebol, não? Tem o pessoal que gosta? Uma curiosidade, não sei se vocês sabem disso, mas tem uma regra da FIFA que países que estão em guerra não podem sediar a Copa do Mundo. E aí isso é interessante, porque os Estados Unidos estão em guerra. E antes disso, a Copa foi no Catar, que também está em guerra. E antes disso, foi na Rússia, que também está em guerra. Vai ser aqui, pronto. A Copa vai ser aqui, né? Vai ser ótimo, né? Porque os estádios estão quase prontos, né? Vai ser incrível, vai ser uma festa. Mas eu preciso ir embora já, mas antes de ir embora, uma coisa... Eu não queria ir embora falando de guerra, de surubão do Master. Porque, eu vim aqui, enfim, trazer notícias boas também, né? A gente pode ficar só falando de desgraça que acontece no país, né? O Legendários ficou preso em Dubai. Eu não sei se vocês estão sabendo disso. Rapaz, Deus é bom o tempo todo. É o que eu sempre falo. Eu realmente me surpreendo, assim, o tanto que Deus odeia a crente, porque não é possível isso. Ele tá tentando comunicar alguma coisa. Os caras ficaram presos lá em Dubai, né? E voltaram salvos. Podem rir porque eles voltaram salvos, né? Então, bem, a gente tinha que ter negociado melhor com o Irã lá, né? A próxima vez a gente fala, se precisar de pessoas para amarrar em míssil e jogar, o Ibanez Rocha está disponível. Mas o Legendários, eles são um grupo interessantíssimo, assim, muito interessante. Eu tenho estudado esse pessoal, assim, porque eles são tipo o Ronaldinho Gaúcho. Eles sempre estão num rolê muito aleatório, que sempre dá errado, nunca dá certo. Um outro rolê que eles foram recentemente agora, foram 200 pessoas, olha isso, 200 pessoas, foram para Israel, também na guerra, liderados por Pablo Marçal. Porra, não é possível que entre 200 pessoas, não teve um que falou assim, gente, eu acho que não é uma boa ideia, não. Com Pablo Marçal, né? Porra, o cara não aguentou uma cadeirada de um idoso, vai te defender do míssil, da bomba, o drone voando. Mas eles são o rolê deles, né? E eu tenho tentado entender esse grupo, né? O Legendários, que é um fenômeno, né? Porque eu acho que a masculinidade está em crise, os homens estão em crise. Tem alguma coisa esquisita acontecendo aí, né? Red Pill é legendário. E aí eu fui lá no site do Legendários para tentar pegar a descrição, né? Como é que eles se definem. Vocês sabem o que é um Legendários? Não? Quem não sabe, eu tenho inveja de vocês. Tá aí uma informação que não precisa levar para a vida. Quem acha que é aquele programa ruim do Marcos Mion também não é. As coisas sempre podem piorar. Mas eu fui lá no site deles e a descrição que eles dão para eles mesmos é assim, que o Legendários é um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que levam participantes a encontrar a melhor versão da sua masculinidade e alcançar um novo potencial. Comprido, né? Porra, botava aqui vender curso para otário, ponto, tá resolvido. Porque, né? Que é basicamente isso, assim, cara. Eles vendem curso para otário, assim. Eles pagam 80 mil reais para subir uma montanha e ter a estrutura emocional do Cabo da Ciolo. Não é possível.
80 é muito dinheiro, gente. Porra, 80 mil reais dá pra você pagar uma boa terapia de casal, resolver suas questões. Né? Mas não, os caras preferem participar de um escoteiro para adultos. E eles vão pra lá. E eu vi os vídeos, tá? Eu vi os vídeos tudo, tá? Não é uns morros tipo Everest. É uns barranquinhos de nada. De nada, né? É o morrinho do Teletubbies, Tem nada demais. Não é. Não tem nada demais. E eu tenho um sonho muito grande que eu moro há muito tempo na cidade, né? Eu não aguento mais. Eu tenho um sonho, é um sonho meu. Né? Não sei se vou conseguir realizar um dia, espero que sim. Um dia eu quero mudar para o interior. É o que eu quero fazer. Quero mudar no interior, comprar minha casa no interior. E agora eu descobri que eu não vou ter paz também. Não vou. Trabalhei minha vida inteira. Consegui comprar minha casa no interior. Abro minha janela. Tem um monte de crente gritando numa montanha com uma caixa de som. Como é que a gente chega nisso? Como é que a gente chega nessa situação? Eu tenho uma teoria, tá? Não é embasada em nada, é uma teoria que eu tenho. Eu acho que o crente ele entra nessa maluquice de teoria da prosperidade, né, que é só rezar que as coisas vão acontecer para você. Aí o capitalismo vem e fala, não é bem assim. E aí a realidade bate na porta da pessoa. Né? E aí o cara começa a ficar maluco. Né? Porque ele fala, bom, as coisas estão dando errado na minha vida porque eu não estou sendo homem o suficiente igual Deus quer. Ele acha que Deus é tipo um red pill. E aí o capitalismo pega a pessoa desse jeito, pela insegurança, né? E devolve a insegurança da pessoa como produto e vende pro cara. Aí o resultado é isso. Um monte de cara pagando 80 mil reais em cima de uma montanha, gritando, com a barrinha de whey protein numa mão, uma bíblia na outra, achando que o cristianismo é as Olimpíadas do Faustão. Né? É isso. Pode ser que eles estão subindo lá para se comer também? Pode ser. É uma possibilidade. Né? Mas eu prefiro a minha teoria. Gente, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Vocês foram ótimos. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês foram ótimos. A gente estava aqui hoje no show, né, do Daniel Duncan. Como sempre, né, as piadas muito críticas e muito necessárias nesse momento que a gente vive, que eu acho que a gente se fortalece no coletivo e o humor é uma forma de conscientização. Cara, o show é muito bom, muito interessante, assim, traz... A gente estava até discutindo, eu e a Fernanda aqui, a forma que ele traz assuntos que muitas pessoas têm medo de colocar hoje em dia dentro dos trabalhos, principalmente quem trabalha com público, né, que às vezes é um tema que faz com que perca algum público, mas ao mesmo tempo atrai outros e aí acho que abre um pouco da mente das pessoas. Eu achei o show dele maravilhoso, fora também, né, que as críticas humoradas que ele tem são incríveis e não deixa ninguém ficar assim da risada. Amei. Vou voltar várias vezes, sempre que eu ver que vai ser. O país é uma piada e a gente precisa falar sério dessa piada que o país é e o Duncan faz isso muito bem.